Olá, bom dia! Hoje a gente fala sobre um espaço dedicado ao vinho localizado no bairro Moinhos de Vento. O bar é inspirado em costumes europeus e tem arquitetura pensada na maneira de consumir a bebida. Você tem dúvidas sobre como decorar o quarto de um novo integrante da família? O Imóvel Class TV traz dicas de decoração para quartos de bebês e crianças. E tem ainda uma reportagem sobre uma nova tendência. Casais estão se mudando para residências menores depois que os filhos saem de casa. Continue com a gente, o Imóvel Class TV está entrando no ar. Um espaço dedicado ao vinho oferece aos amantes da bebida diversas possibilidades de consumo que vão desde a taça até a garrafa, tudo em um ambiente irreverente. Localizado no bairro Moinhos de Vento, o bar é composto por uma arquitetura bem diferente, até mesmo um jardim aberto nos fundos do estabelecimento. O local é de intensa circulação de pessoas aqui no bairro Moinhos de Vento. Mas se você passar meio desatento, pode não perceber uma porta que dá para um local de mais de 100 metros quadrados, com uma área interna e uma área externa. Eu quero saber, Priscila, de ti, qual é o conceito deste bar que recém-nasceu aqui em Porto Alegre? Não é um restaurante, e sim é um bar com foco no vinho. Então, o vinho é o principal ativo, é o principal ator, enfim, o principal protagonista não é a comida, né? Que é muitas vezes o que acontece com o vinho, né? Tu vai num restaurante, a comida tem uma especialidade e o vinho vai acompanhar. Aqui a gente quer que o vinho tenha uma experiência, as pessoas tenham uma experiência, comecem com uma espumante, um vinho branco, mudem para um vinho rosé, um vinho tinto e que a comida vá acompanhando. Para que o vinho fosse o principal elemento do bar, a inspiração para a arquitetura do ambiente veio da Europa. A gente mora na Inglaterra, que é um país da cerveja, mas é também um país que é aberto a todo tipo de vinho, né? E outros drinks, etc. Então a gente conviveu muito com esse tipo de local, assim, que é muito descontraído, que tem mesas altas, que tem sofás, que tem poltronas, enfim, ambientes que vão se construindo ao pouco, não é nada muito pensado e feito sob medida. É algumas coisas que vão se encaixando. Como o prédio é tombado como patrimônio cultural da cidade e, portanto, não se pode mudar a fachada, a ideia foi dar uma boa repaginada na área interna. Então a gente descascou, também tirou o gesso, então a gente pode ver a madeira do piso superior, que é onde ficam os escritórios, né? E a gente deixou aparente justamente por isso. A gente poderia ter pintado, enfim, mas não, a gente limpou bem para ficar bonito e aparente. A iluminação sempre é um elemento importante na decoração de um ambiente. Eles optaram por uma luz dimerizada, que pode ser regulada de acordo com o gosto do cliente. A maioria é com LED e dimerizado, então justamente a gente já teve grupos aqui que, como aqui tu tem iluminação dos quadros e também direto das mesas, as pessoas pedem, pode baixar um pouco mais a luz, ou às vezes tem um público mais adulto que às vezes precisa de óculos, que quer que a iluminação seja melhor, enfim. Então tem nesse sentido, a gente tem o dimerizado para justamente atender aos públicos, né? A gente tem toda uma iluminação da adega, que a adega ficou toda exposta, né? E que não é de madeira, né? Isso é importante, não é uma adega de madeira. Não é uma adega de madeira, que também a gente fez para alguns vinhos serem deitados e outros em pé, para justamente quando as pessoas chegarem, elas conseguem ler o rótulo. Porque isso é muito difícil, né? Às vezes tu tem que tirar da prateleira para olhar. Então, ele estando em pé, não tem problema, né? O toque final veio com objetos de família, que trouxeram identidade ao local. Aí toda a família acabou se empenhando, então a gente tem uma balança, a gente tem uma vitrola, a gente tem, enfim, quadros, tudo que tu possa imaginar. O armário, na verdade, ele veio de brechó, que é outra coisa. Quando a gente não achou na família, a gente foi para brechós procurando. A nossa cristaleira, na verdade, é um antigo armário.
A gente só trocou as prateleiras que eram de madeira, colocou de vidro e colocou um espelho para dar uma profundidade também. Mas ele está nos ajudando bastante, assim, ficou super bom para colocar todas as taças ali. Que dicas que tu poderia dar, assim, para alguém que tenha gostado daqui, mas não sabe muito bem como fazer? Por onde começar? O garimpo, né? Ir em lugares, em brechós, assim, é uma porta que a pessoa pode buscar peças que tenham identidade, que tenham personalidade para montar na sua própria casa? Nós olhamos muito sites, visitamos muitos lugares, enfim, qualquer lugar é referência, sabe? Que seja um café, uma revista ou até um display de uma loja, de um supermercado, enfim, algumas combinações de cores pode te dar aquele clique que tu pode trazer para dentro de casa, né? E eu acho que o que pode começar é justamente isso. Daqui a pouco começa a jogar com umas almofadas mais ousadas, assim, que aos poucos vai começando a ter vontade e criatividade para ir modificando outras peças. Quando a gente espera um bebê, uma das coisas que as famílias mais curtem é preparar o espaço do novo integrante. Planejar, decorar o quarto do filho ou da filha é um ritual cheio de amor e de expectativas, né? Mas muitas coisas devem ser levadas em consideração para que seja um espaço não apenas bonito, mas que seja prático e confortável. E para isso, nada melhor do que ter a ajuda de um profissional. A gente do Imóvel Class TV foi buscar numa das arquitetas mais atuantes e experientes aqui de Porto Alegre, dicas de decoração para quartos de criança. Conosco hoje a arquiteta Aclaene de Mello. Bem-vinda, tudo bem, Aclaene? Prazer conversar contigo. Prazer, igualmente. Obrigada pelo convite. Queria começar te perguntando, de uma maneira geral, qual é para ti o maior desafio na hora de criar um projeto para criança? Fazer com que esse dormitório siga essa criança após o crescimento. Que esse é o grande pânico dos pais, assim, a gente planeja um dormitório para um bebê, cheio de sonhos e tudo mais, mas o bebê cresce, e ele cresce muito rápido, que os pais nem percebem. As pessoas muito geralmente têm, o bebê está na barriga e eles já estão pensando na adolescência. Sim, porque na verdade ter um filho, como tu mesmo disseste, um novo integrante da família, requer muitas coisas, né, Lúcia? Assim, e os gastos na família aumentam e tudo muda. E normalmente os pais querem dar o seu melhor para os seus filhos, a vida toda. Então a preocupação deles, tá, e aí eu vou fazer um dormitório super infantil, cheio de acessórios e coisas de bebê, mas com 2 anos ele já não está mais no berço, com 3 anos ele já está querendo sair, com 4 ele já tem amiguinhos e com 5 já está no colégio, porque os pais eu acho que têm essa consciência, que não é só a barriga que vem rapidinho, que tudo vem rápido. Bom, a Aclaene trouxe várias imagens de projetos que ela fez para a gente mostrar na prática como é que funciona isso, porque são etapas tão diferentes, Aclaene. Vamos começar pela etapa da primeira infância, um bebê, que são vários momentos do dia, mamar, trocada, banho. Sim. E aí, o que se pensa num projeto? A primeira coisa que a gente coloca, principalmente, é o trocador, né? Aquele trocador, assim, que é para botar o bebê, para o bebê poder trocar fralda, para poder cuidar, botar roupinha, e daqui a pouco examinar se está tudo legal com ele. Então, a primeira preocupação que a gente tem é essa, o berço, o trocador, e logo depois disso a preocupação é a tal da poltrona de amamentar. Quer dizer, são três itens fundamentais. Fundamentais, exatamente. Só que a poltrona de amamentar, dependendo da família, algumas mães estão escolhendo colocar essa poltrona fora do quarto. Acabam escolhendo uma poltrona da própria sala, porque hoje também existem acessórios que tu acopla nos estofados para que tu tenha o apoio do braço, porque pesa e o bebê mama um pouquinho, depois ele dorme, depois ele mama, depois ele dorme. Então aquela função toda às vezes demora 1 hora e a mãe precisa desse apoio. Então eu tenho feito muitos dormitórios para bebê hoje em dia, como esse que a gente está vendo na tela, e que para a mãe foi mais importante a colocação de uma cama auxiliar para alguém dormir quando os pais querem sair. Que eu ia te perguntar, exatamente, né? porque os pais saem, os pais continuam se divertindo, continuam tendo vida noturna, a vida de todos hoje é super atribulada, os pais também trabalham, então os pais recebem e precisam às vezes de uma avó, uma madrinha ou até uma própria babá que durma com a criança. Então eles preferem colocar a amamentação na sala e deixar esse espaço onde seria a amamentação para uma cama auxiliar, um sofá-cama, alguma coisa assim. E tem que ter algum cuidado especial em relação, por exemplo, à iluminação? Pois é, Lúcia, a iluminação é um caso bem à parte. Assim, eu normalmente faço consultas com um colega
né, para esse tipo de trabalho. O Eduardo Becker é quem faz iluminação em Porto Alegre, ele é especialista nisso. Frequente aqui do Imóvel Claire, grande amigo do Imóvel Claire. Pois então. E eu normalmente me consulto com ele, assim, então algumas coisas ao longo desse caminho todo eu já aprendi. Mas os pais normalmente gostam de ter, as mães principalmente, né? Eu digo os pais para os meninos não ficarem muito chateadinhos, mas geralmente são solicitações das mães. É aquele abajur, aquela luminária pequenininha assim, que fica para deixar uma meia luz, para evitar que o bebê fique na completa escuridão. Que quando ele é muito pequeno, quando ele é recém-nascido, ele dorme e acorda muitas vezes. Então, assim, esse dormir e acordar, muitas vezes, o bebê não pode estar na completa escuridão, porque ele realmente se assusta muito. Nessas imagens que a gente está vendo, tem uns nichos redondinhos, que tem sido, assim, quase que uma marca registrada nos meus projetos. E é muito legal, porque tem luz exatamente. Que já serve para guardar, Isso, né? exatamente. Isso é então, muito uma legal. mãe olha, queda, e a outra vê, quando eu mostro os exemplos, uma acaba querendo exatamente isso. O nicho ele tem um LED por trás, que é uma luz que não prejudica, é uma luz que tu pode colocar um dimmer, que daí tu intensifica ou não a luz. Isso é outro fator importante, né, Claine? Porque a mãe tem que ter, a mãe ou o pai, né, quem cuida desse bebê tem que ter tudo meio à mão ali, né? Sim, tem que ter muito à mão, porque o bebê, conforme ele vai crescendo, ele vai se descobrindo, ele não só descobre o rosto da mãe, e o rosto do pai, ele descobre os potes, ele descobre o creme, ele descobre o talco, ele descobre a fralda, ele descobre um monte de coisa. Então, assim, para marinheiras, né, mães de primeira viagem, realmente tem que estar tudo muito à mão, porque é muito complicado de fazer toda aquela logística ali de trocar, e tem certas trocas que são mais delicadas, porque o bebê se mexe, ele começa a pegar tudo, então... Claro que eu não estou falando de 2, 3 meses, né, Lúcia? Eu estou falando do bebezinho, aquele que já está com 5 ou 6 meses, com esse tempo de vida, ele já está fuçando em tudo. Então, o ideal é que isso esteja até numa gaveta. Exatamente. Bom, mas aí o bebê vai crescendo, a Claine, vai um ano, quase um ano começa a engatinhar, por volta de um ano e pouco começa a caminhar, aí ele descobre o chão. Pois então. aí qual é o desafio da arquiteta? Esse projeto ele já vem pronto, né, Lúcia? Eu acho que é importante assim que os pais que vão fazer um projeto específico se acerquem desse profissional que tenha esse conhecimento. Então a gente tem que fazer chãos que não escorreguem com tanta facilidade, porque o bebê quando começa a caminhar, às vezes ele está com a meinha, e às vezes aquela meinha que tem o antiderrapante não funciona, né? Então o bebê corre o risco de cair. Evitar cantos assim muito acentuados, porque de repente o bebê cai e bate, né? E aí por qualquer coisinha se machuca. Piso frio deve Piso ser frio, ruim, né? exatamente, piso frio. Então a gente usa a alternativa de tapetes, porque tapetes tu pode tirar, lavar, e as mães são muito preocupadas com alergia, com pó. Tanto que nas imagens assim que o pessoal está vendo aí em casa, a maior parte dos ambientes estão sem cortina. Que isso é outra opção que as mães também têm feito, não pôr cortina em função do pó. Mas voltando às fases da criança, então assim, até um ano de vida, assim, ela ainda está aos domínios da mãe. A partir de um ano, ela já começa a engatinhar, como tu disse, mexer e formar a perninha para caminhar. Então, todo o espaço que ela tem precisa ser planejado para que ela não tenha nenhum machucado, que não sofra nenhum acidente. Então, o tapete tem que ter antiderrapante embaixo, para evitar que a própria mãe com o bebê no colo pise, o tapete vai e ela vai junto. Os móveis têm que ter quina, evitar espelhos e vidros nos locais muito próximos onde o bebê está, a não ser que seja vidro temperado, mas ainda assim corre-se o risco de quebra. Então, evitar assim, espelho, evitar vidro, evitar quina, esses objetos pontiagudos, assim, a maior parte a gente evita. E eu também tenho muito hábito de colocar uma barra assim, mais alta, como se fosse um rodapé alto, porque isso também serve de proteção. Isso é um MDF que, se a criança bater, ele é menos prejudicial do que dar com a cabeça na parede, por exemplo, na alvenaria. Bom, aí o tempo passa voando e a criança já virou um adolescente, um pré-adolescente. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente conversa hoje com a arquiteta Claine de Mello. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o Imóvel Class TV volta falando, então, dos quartos para adolescentes com a Claine de Mello. Continue com a gente. Estamos de volta com o Imóvel Class TV. A gente segue falando sobre decoração para quartos de bebê, de crianças e agora de adolescentes. Conosco a arquiteta Claine de Mello. Já falamos então da primeira infância, bebê, depois cresce um pouquinho. E aí, chega na pré-adolescência e os pais querem aproveitar o projeto que fizeram lá atrás, Claine. Sabe, Lúcia, que eu vou te dizer que ao longo desses 25 anos de carreira, eu me especializei em fazer dormitórios que crescem junto.
Eu trouxe imagens assim de um dormitório laranja, um outro que tem listras assim coloridas, que dá para perceber bem isso. Então, quando a gente faz lá no começo, naquele primeiro dormitório que a gente foi contratado para fazer para o bebê, todos esses espaços já são planejados, porque é uma questão de troca-troca. Então, assim, existe aquela cama que foi planejada para o visitante, para o acompanhante do bebê, no lugar daquela poltrona que a gente falou. Essa cama vai ser a cama da criança quando ela cresce, porque com 4 anos ela já não quer mais dormir no berço. Então ela já passa por uma outra cama maior que vai acompanhá-la até o início da vida adulta, porque depois, 15 anos depois, os móveis realmente é melhor fazer novos, melhor né? trocar, né? Melhor trocar, exatamente. Então, assim, tem... E aonde está o berço, por exemplo, né? A cama está lá. Onde está o berço, a gente coloca uma escrivaninha de desenho, lugar para a criança brincar, o lugar de brinquedos, nichos para que possam ser guardados brinquedos. Então, os pais removem o berço e colocam ali o local de brinquedo. Quanto mais essa criança cresce, lá pelos 10 anos, 12 anos, ela já precisa de uma escrivaninha com cara de adulto. Tira os brinquedos e coloca uma escrivaninha mais alta e muitas vezes, como apareceu na imagem do dormitório laranja, a gente não precisa nem remover a estrutura, coloca um vidro mais alto com espaçador e ele já assume o espaço de uma escrivaninha. Então, esse dormitório ele pode ser revisto, readaptado durante todos esses momentos até o início da vida adulta, que daí daqui a pouco já se muda, já nem está mais morando com os pais. E às vezes com pouca alteração de móveis, mas algumas alterações de iluminação e até de decoração, né? Sim, de cores. De cores. Cores, então, então, quando começa a infância ali, a menina, geralmente as mães fazem ou lilás ou rosinha. Pois é, mas isso não é um clichê, Claine? Não. Eu vi um laranja, achei tão bonito. É lindo, mas eu vou te dizer que a maioria não opta por isso. As mães dos rosa meninos... Rosa para menina. Rosa e lilás, é o que a maioria das mulheres querem quando elas são um bebezinho, assim. Quando ela está grávida, elas já estão com aquele sonho, assim, encantado. O verde água é uma cor que eu uso muito pouco, porque as mães acham muito enjoativo. Elas não gostam muito. E as mães dos meninos raramente escolhem o azul. As mães dos meninos querem azul marinho, querem laranja, querem até vermelho, cores assim mais fortes e não exatamente o azul, porque aqui no sul a gente tem aquela coisa, né, do Grenal. Até nisso influencia, sim, exatamente. E a questão de organização? A gente falou lá no quarto do bebê, dos espaços para as mães terem e os pais terem os objetos à mão e fralda, enfim. Isso vai mudando, né, depois, né? Os meninos lá por 4, 5 anos querem guardar os carrinhos e tal. E quando chega na adolescência? Olha, quando chega na adolescência, a gente só aproveita mesmo o guarda-roupa, porque eles... Quando chega na adolescência é uma bagunça, hein? É porque quando chega na adolescência, os meninos, principalmente, eles precisam necessariamente se desfazer da infância. É uma coisa do menino, assim, eles não querem a referência da infância. Eles querem colocar bola, querem colocar acessórios de basquete, querem colocar coisa tudo relacionada ao esporte. E, normalmente, os pais voltam para fazer um novo quarto, quando é menino. As meninas já não, as meninas querem guardar os ursinhos, querem guardar as bonecas, querem que seja tipo uma coleção. Então a gente tem que planejar espaços aéreos para que aquilo tudo de brinquedo, de ursinho, bonecas, passe a fazer parte de uma coleção. E na parte inferior, então, que tem as coisas de adolescente, iPad, computador e todos os acessórios. Os meninos não querem guardar os carrinhos. É muito difícil uma mãe conseguir guardar um carrinho de um menino dentro do quarto do menino. Geralmente ela tem que guardar escondido dele. A gente falou aqui do ideal, né, Claine, que é contratar profissional com uma verba boa, né, liberada. Os pais deixam a gente fazer um projeto legal, deixam a gente ouvir o filho, olham só por cima o projeto, aprovam, tudo isso seria o sonho de consumo. O sonho de consumo. Mas quem está em casa nos assistindo nessa manhã de sábado, a Claine, não tem dinheiro para criar um projeto inteiro ou para fazer um novo projeto. Tem algumas dicas que tu daria que, com pequenos detalhes, o pessoal lá de casa pode melhorar a decoração de um quarto de criança? Sim, inclusive eu tenho clientes que não querem fazer o dormitório de bebê. A gente sabe que estão grávidas e elas dizem, olha, Claine, tu vem aqui me dar uma consulta, porque eu quero só resolver algumas coisas rápidas, assim. E o rápido que eu sempre aconselho é papel de parede, que se compra pela internet, tem muitos papéis de parede muito bonitos, assim, e que não são papéis de parede, assim, top de linha, mas isso também vai durar pouco na vida da criança, entende? Claro. São 2, 3 anos só, aquele papel infantil, aquela costumeira faixinha da parede, tudo isso pode comprar pela internet.
O tapete também, eu aconselho. No caso de meninas, um tapete de flor. No caso de meninos, tem uns tapetes assim que tem um desenho de carrinho, que o menino já pode brincar. Porque isso vai ser assim, ó, vai ser do nascimento até o ano número 3. No ano número 4, nada disso mais se usa, essas referências infantis. Então, comumente eu aconselho tapete, o papel de parede e alguns objetos decorativos, assim, até adesivos de parede, tem carrinhos que a gente compra e cola na parede, bonequinhas. Às vezes até uma colcha bonita com umas Uma colcha bonita almofadas, também, né? uma colcha bonita Pode é dar cor. uma boa alternativa à colcha também, mas comumente eu aconselho isso, assim, aconselho a investir, porque a colcha também já é um objeto, já é um pouco mais caro, né? Até que os adesivos tu compra por R$3, R$4 um adesivo de um carrinho, quer dizer, com R$50 tu faz a festa dentro do quarto, né? Porque são peças isoladas, assim, flores, borboletas, tem vários adesivos, assim, que pode ser usado na parede. E é uma ideia bem econômica. Maravilha, foi um prazer conversar contigo. Igualmente, Grandes Lúcia, dicas. obrigada. Aprendemos muita coisa hoje, Obrigada, Obrigada, obrigada. tá? A Claine de Mello, arquiteta, conversou com a gente sobre quartos para crianças. E o Imóvel Classe TV de hoje traz dicas agora de aplicativos para apaixonados por arquitetura, decoração e design. Quer ideias para a sua casa? O House é um aplicativo gratuito e em inglês disponível para sistemas iOS e Android que oferece 9 milhões de fotos para te inspirar. São diversas opções para cada tipo de busca que você seleciona, como o número de ambientes, localização, estilo, entre outros. Esse outro aplicativo, o Home Decorator, gratuito para sistema iOS, permite fotografar o ambiente e em seguida testar as novas cores nas paredes e nos objetos com um toque. Mas o ideal é sempre fazer um teste com a tinta, porque a tela do celular pode trazer variações no tom escolhido. Você também tem a possibilidade de desenhar a planta de um ambiente com um aplicativo. O Magic Plan estima as medidas de qualquer cômodo. Basta tirar fotos de todos os cantos do espaço sem sair do lugar. O programa tem versão em português e é gratuito, mas algumas funcionalidades são pagas. E o ideal é sempre dar uma conferida nas medidas. Depois que os filhos saem de casa, muitos casais acham que a residência fica muito grande, com espaço de sobra. E de um tempo para cá, pais e mães têm optado por se mudar para apartamentos mais práticos e compactos. Nós entrevistamos um casal que fez esse movimento, conhecido como downgrade. Quando eles se conheceram, ela tinha 13 anos e ele 15. Se apaixonaram, mas o namoro não foi pra frente. Tiveram mais um encontro que também não deu certo. Na terceira vez em que suas vidas se cruzaram, eles não tiveram mais dúvidas. Nosso reencontro aconteceu 40 anos depois que a gente foi namorado na adolescência. E a partir de agora decidimos que a nossa mochila vai ser mais leve e vamos pegar, quem sabe, a parte boa da vida em que os filhos já estão criados e nós resolvemos vir para um lugar um pouco menor. E foi uma coisa praticamente como da primeira vez. Foi muito bom. Sentimos as mesmas energias e vimos que praticamente não aconteceu nada, só na cor dos cabelos, enfim, mas a gente está muito querendo estar junto. Eu brinco que eu já tinha pendurado as chuteiras, eu estava assim muito determinada a viver com os meus netos, com os meus filhos e estava bem tranquila. E aí foi uma coisa avassaladora, assim. Voltou tudo como se a gente tivesse 15 anos. E a gente está vivendo isso agora com toda a vontade, com muita tranquilidade, com muito cuidado um com o outro, para que realmente possa durar, porque é isso que a gente quer. Vocês devem estar se perguntando o que essa história de amor e de reencontro tem a ver com o mercado imobiliário, né? Pois bem, o Roberto e a Nora fazem parte de um movimento de mercado que se chama downgrade. O que isso significa? São pessoas que geralmente moravam com suas famílias em lugares maiores, mais espaçosos, e optaram por deixar esses espaços e vir para lugares menores, como esse aqui, que tem 47 metros quadrados. Queria começar te perguntando, Roberto, como é que foi para ti, que saiu de uma casa de 4 dormitórios para um espaço tão pequenininho como esse? No início foi bem difícil, mas a gente começou a perceber que estamos
em todos os lugares ao mesmo tempo, porque a gente é ouvido de qualquer parte da casa. Então, no início foi difícil, mas agora está sendo bem agradável. Para ti também, Nora, tu também saiu de um espaço bem maior, bem mais amplo, para cá, para viver os dois, né, em 47 metros quadrados. Como é que foi para ti? Olha, no começo difícil, mas o importante é a determinação para conseguir organizar tudo, porque se não tiver organizado não funciona. E acho que ele se movimenta bem melhor aqui dentro, ele é mais calmo, eu já vou batendo em tudo, mas o tempo vai ajudando. E tem um lado gostoso, assim, a gente tá próximo, isso é muito bom, né? Apesar do apartamento ser pequeno, que é uma das características deste movimento downgrade, a ideia dos casais maduros é morar em um prédio que ofereça uma boa infraestrutura, como esse em que eles vivem, que tem piscina, academia e salão de festas. O que o imóvel aqui oferece, ele preenche os lugares grandes que estávamos acostumados. Temos um lugar para estarmos juntos fora, temos a academia, temos a piscina. Então, assim, a gente não sente falta da infraestrutura que tínhamos nas casas grandes em função do que o imóvel oferece hoje aqui para nós. A gente tem salões de festas lindos lá em cima, a área da piscina é maravilhosa, a gente costuma subir para nadar um pouquinho. Então, o que falta dentro do nosso apartamento, a gente tem aqui do lado, é só subir até o 24º andar e vai ter tudo lá. Então, complementa, né? Complementa direto. E a gente ainda tem a orla do Guaíba maravilhosa para caminhar também. A localização está perfeita, então. Perfeito. Muito bom. Dá para viver bem com 47 metros quadrados. Com certeza. Não precisa mais que isso. Tá ótimo. O Imóvel Class TV deste sábado termina aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. A gente volta sábado que vem, às 8h30 da manhã, aqui na tela da Band. Até lá!